Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de intercessão. E nessa aula nós vamos falar dos tipos de intercessores. É uma aula muito interessante, eu gosto muito de dar essa aula. Sempre fiquei muito feliz de dar essa aula em outras oportunidades, né, quando ministrei outros grupos de intercessão. E ela não poderia faltar, na minha opinião, nesse curso que estamos fazendo aqui de intercessão online, amém? É muito interessante porque nós vamos ver aí, pelo menos 11 ou 12 tipos de intercessores. E algo que eu quero frisar para você é que você pode experimentar desses 12 tipos de intercessão ou identidade, né, de intercessão, se assim podemos dizer, ao longo da sua vida, ao longo da sua história, devido ao propósito e à temporada que você está vivendo em Deus. Porque eu acredito que pelo menos uma ou duas desses tipos de intercessores ou dessas características de intercessores possa estar presente em você. Ok? Mas a certeza de quais você vai carregar para a vida inteira vai depender muito da sua jornada com Deus, da sua descoberta do seu propósito em Deus, porque provavelmente ela estará totalmente interligada com isso, associada com a sua identidade, com o seu propósito em Deus, ok? Então vamos lá. O primeiro intercessor é o intercessor de lista. Tá? O intercessor de lista, como o próprio nome já diz, eles gostam de seguir uma lista. Então as suas orações, seus momentos de oração são bem organizados, eles listam tópico por tópico. Quando eles vão interceder, quando eles vão orar, eles começam a listar, a ver a sua lista e a listar algumas coisas e orar em cima disso. Por exemplo, ora por liderança X. Então esses intercessores, eles vão listar todas as áreas que precisam ser alvos de orações de intercessão e eles começam a orar por isso. Ok? Esses são os intercessores de lista, tá? Eu não sou intercessor de lista, normalmente tudo fica na minha cabeça mesmo. Mas existem muitos que são intercessores de lista. Intercessores de lista são normalmente intercessores que gostam de montar pautas de oração, pautas de renúncia, né? Talvez você já tenha se deparado com alguma delas. E provavelmente quem fez essas pautas são intercessores de lista. Nem sempre, mas normalmente. Tá? Os intercessores têm muitas vantagens. Uma delas é a organização. Ok? Eles conseguem se organizar nas suas orações, o momento de intercessão é sempre organizado. Ok? Existem ali tópico por tópico, o risco de esquecer algo para orar é quase que zero, né? Mas os intercessores têm que tomar cuidado de eles não entrarem numa caixa e se enrijecer nisso. Tá? Porque entender que às vezes o Espírito do Senhor irá direcionar a intercessão deles, a oração deles, por motivos que não estão necessariamente listados ali. Então ele não pode ser um religioso e se prender nessa religiosidade, ok? E ficar somente na lista. Mas ele deve entender que a lista está ali, essa característica é para servi-lo, a lista é para servi-lo, é para ajudá-lo nos momentos de intercessão. E não ele, ok, ser servo dessa lista e ser preso dentro dessa lista. Os próximos intercessores são intercessores de crise. Tá? Os intercessores de crise são aquelas pessoas que são ativados na urgência, são sempre alertas e sensíveis a cada situação. Por exemplo, o intercessor de crise, quando vê uma ambulância, um carro estacionado no acostamento, ele imediatamente começa a interceder por aquela pessoa, por aquela circunstância. Eles são acionados imediatamente. Eles são impelidos pelo Espírito a imediatamente a interceder e orar por aquilo. Os intercessores de crise, todavia, eles têm que tomar cuidado, tá? Para não se mover sempre pela urgência. E todo momento deixar que a ansiedade tome conta de suas emoções. É necessário maturidade e equilíbrio, porque nem tudo é um SOS urgente ou que o mundo vai explodir. Existem pedidos de intercessão que você pode guardar e orar à noite. Não precisa parar tudo que está fazendo ali para orar. Às vezes precisa, às vezes não precisa. Mas o intercessor de crise precisa entender que nem tudo é um SOS, nem tudo é uma urgência. Existem também os intercessores de problemas. Tá? E o que chamamos de intercessores de problemas são aqueles que oram pelos que não têm voz, ou seja, que oram por aqueles que estão às vezes em leitos de hospitais, estão em coma, pessoas que não conseguem ali orar por si mesmas, né, por estarem passando por alguma debilidade, por fetos, né, que ainda estão no ventre e está passando por uma complicação, porque entendemos que o feto já é uma vida, ok? Mesmo na barriga da mãe ali já existe vida, e às vezes está passando por uma complicação, a mãe está passando por uma complicação, aquele bebê está em risco, e esse intercessor, ele é impelido pelo Espírito a orar por pessoas nessas circunstâncias.
Normalmente esses intercessores podem até ser capelões, né? Dentro do chamado deles ali como capelões, eles estão totalmente envolvidos ali com esse tipo de intercessão. São impelidos, levados pelo Espírito a orar por esses, amém? Também existem os intercessores de salvação, tá? É como se fosse uma intercessão evangelística, eles oram pelos perdidos. É como se esses intercessores tivessem uma unção singular para introduzir pessoas no reino, investindo nelas em oração. Porque dentro da evangelização, né, do avanço do reino, né, do resgate de vida, do resgate de almas, né, do salvar almas, né, existe as panfletagens, existe a evangelização profética, existe o pregoar da palavra, existe muita coisa que pode ser feita. E uma dessas é a intercessão. É as orações por esses movimentos, é orações por essas vidas e por essas ações evangelísticas. E existem alguns intercessores que eles estão totalmente envolvidos com o coração nessas ações. Normalmente esses que manifestam essas intercessões evangelísticas, ou seja, o intercessor de salvação, normalmente o seu ofício é de evangelista. Ele sente queimar no seu coração uma necessidade de intercessão pelos perdidos. O que esse tipo de intercessor, ele acaba trabalhando assim muito tempo, orando por alguém, né, por um familiar, por um amigo, seja, né, por quem for, que ainda não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Normalmente eles gastam meses e até anos orando por essas pessoas para que elas sejam introduzidas no reino. Precisa haver ação, mas eles trabalham também firmemente na oração e fielmente na oração. Mas o que pode pegar esses intercessores acaba sendo o desânimo. Depois de passar semanas ou anos orando e essa pessoa ainda não se chegar a Cristo, Satanás pode lançar dardos e setas no coração dessas vidas para as desanimar. Ok? Se você carrega essa identidade, blinde o seu coração, não deixe cair nesse laço e persista em intercessão. Amém? O quinto intercessor são os intercessores pessoais. Tá? Intercessores pessoais, eles formam escudos fiéis, tá? Sobre pessoas, sobre algum indivíduo. Normalmente líderes e pastores. Na verdade, líderes e pastores são os que mais necessitam de intercessores pessoais. Não que um ou outro não precise de um intercessor pessoal, né? Um amigo, um parente, claro que precisa, mas líderes e pastores principalmente. Intercessores pessoais são aqueles que se posicionam fielmente em oração por um tempo, por um propósito específico sobre a vida de uma determinada pessoa. Tá? Normalmente os intercessores recebem informações pessoais até da parte do Senhor para alertar essas vidas, para orar por essas vidas, ok? Na qual o Senhor as designou e as comissionou para isso. Tem um livro muito bom chamado Escudo de Oração, do Peter Wagner. É um livro inteiro falando sobre esse tipo de intercessor. Eu quero indicar para você aqui esse livro. É um livro inteiro que ele fala sobre intercessores pessoais. Ele fala de 3 níveis de intercessores pessoais. Um deles são aqueles que carregam uma proximidade muito, muito grande, né? Uma intimidade muito grande daqueles que são alvos de suas orações. Um amigo, ele carrega uma intimidade com essa pessoa, conhece segredos dessa pessoa. Isso é bom, porque facilita os motivos na qual você tem colocado e pontuado para orar por essas pessoas. Você consegue ter uma familiaridade melhor, uma intimidade maior para poder comunicar aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Mas também existem um nível intermediário que é, você conhece de vista aquela pessoa, mas você não tem contato com ela. Mas o Senhor te levou a orar em um determinado tempo por essa pessoa. Ok? Esse é um nível intermediário. O nível mais distante são aqueles que você tem orado e a pessoa nem sabe que você existe às vezes. Mas o Senhor te levou e te impeliu, te impulsionou por um tempo específico a orar por essa vida, tá? A interceder por ela, ok? Talvez você não consiga mandar um feedback, não consiga falar com essa pessoa, mas você tem seguido fielmente em oração por esse indivíduo, levantando escudos de intercessão por essa pessoa, como nós falamos nas aulas anteriores, né? Fazendo orações de intercessão, levantando muros de proteção ao redor dessa vida. Ok? Mas os intercessores pessoais devem ter um cuidado muito grande de caráter, ok? Porque por receber às vezes informações específicas da parte do Senhor sobre essa pessoa e por ser íntimo às vezes dessa pessoa, ser próximo, de não misturar as coisas, de não difamar essa pessoa, de não fofocar dessa pessoa, ok? De não falar da vida pessoal dessa pessoa para pessoas que não tem nada a ver com essa vida.
ok? Que não precisam saber da intimidade dela. Então o intercessor pessoal precisa ter um caráter muito firmado em Deus, amém? Em contrapartida, o líder, em determinadas circunstâncias, ele precisa de um intercessor pessoal. Pastores e líderes muitas vezes carecem, eles precisam de intercessores pessoais e eles devem buscar discernimento em Deus, de quem ele vai trazer para o nível de intercessão pessoal íntimo da vida dele. Para quem ele vai abrir a intimidade dele, coisas pessoais para que essa pessoa ore. Porque se aproveitando dessa necessidade natural que existe de muitos líderes e pastores, satanistas acabam se infiltrando e se colocando dentro nesse lugar de necessidade como intercessor pessoal nível íntimo, e ali ele acaba trazendo muita destruição sobre a vida desses pastores, sobre a igreja, liberando feitiçaria, ok? E não bênção sobre essa vida. Tá? Então, os líderes precisam ter muito discernimento em quem eles trazem nesse campo de intercessores pessoais, nível íntimo. Precisa de muito discernimento, precisa ouvir a Deus e analisar muitos frutos dessa pessoa. Então fica essa dica aí muito importante, ok? Existem intercessores financeiros também. Esses intercessores têm uma fé singular para enxergar o que pode estar paralisando algum tipo de romper financeiro. Eles entram em confronto, eles entram em batalha espiritual por isso. Eles intercedem por essa área de forma muito fiel, muito eficaz. Ok, existe uma unção singular sobre esses intercessores. Intercessores de misericórdia. Ok, intercessores de misericórdia frequentemente oram e quando oram sentem a dor, tem uma sensibilidade emocional, aquilo que já nós falamos como identificação. Ok, eles se identificam muito pelo que a pessoa está sentindo, pelas emoções do irmão, do próximo, e eles começam a transformar aquilo que eles estão sentindo em orações. Amém? Existem também os intercessores de guerra. Os intercessores de guerra são intercessores que normalmente estão muito envolvidos com a batalha espiritual, gostam muito do assunto da batalha espiritual. Eles normalmente nas suas orações estão muito marcadas com a palavra de Deus, ou seja, eles citam muitos versículos, muitos textos bíblicos, acabam preenchendo as suas orações, seus momentos de orações, seus momentos de batalha espiritual. Eles declaram firmemente e corretamente a palavra de Deus, mas uma das maiores armadilhas que esses intercessores podem cair é seguir de batalha em batalha sem tirar um tempo de descanso. Transformam muitas vezes os seus momentos de intimidade com Deus, de adoração, em guerra espiritual, em batalha. Eles moram na batalha espiritual, não entram no descanso, não entram num lugar de louvor, um lugar apenas de rendição, e acabam andando de batalha em batalha, e quando vê, estão cansados, estão exaustos, estão desgastados. Mas os intercessores de guerra precisam entender que às vezes eles precisam parar, recuperar o fôlego, simplesmente contemplar, simplesmente adorar, simplesmente se render aos pés do Pai. Amém? Existem também aqui os intercessores de governo. Intercessores de governo se movem dentro de uma intercessão de identificação também muito forte, mas não de pessoas, mas sim de um coletivo, de um agrupamento de pessoas, de um local, uma cidade, uma nação. Normalmente eles entram em algum lugar e eles já discernem a guerra, o nível de governo maligno e estruturas das trevas, de principados que atuam naquele lugar. Então eles têm essa singularidade, tá, muito específica. Então esses intercessores, eles normalmente também são impelidos a orar, tá, por governos. Talvez o Senhor muitas vezes os coloque como conselheiros proféticos ao lado de figuras públicas, de governantes, de vereadores, pessoas que atuam na área do governo. Eles são impelidos pelo Senhor muitas vezes para orar pela nação, orar pelo Brasil, orar por esferas governamentais, tá? E eles muitas vezes acabam também discernindo transições espirituais de governo, quando existe uma mudança na presidência, uma mudança na prefeitura, em alguma esfera de governo do local que eles moram, que eles atuam, no qual eles foram chamados. Eles começam a discernir isso no mundo espiritual, eles começam a perceber isso. O Senhor começa a dar revelações, visões, sonhos e discernimento do que está acontecendo no mundo espiritual por causa de transições na esfera governamental, amém? Eu gostaria de dar um exemplo meu, um testemunho meu em relação a isso. Não que eu seja um intercessor de governo, mas eu tive experiências nessa área que o Senhor permitiu que eu passasse. Eu lembro que quando a Dilma estava para assumir a presidência do Brasil pela segunda vez,
o Senhor começou a me dar revelações, sem eu buscar por isso, mas o Senhor começou a derramar revelações e discernimento sobre isso, sobre o que isso implicava na estação. E, de fato, né, ela assumiu a presidência. E após um curto período de tempo, o Senhor me mostrou em visão um salto, né, uma mulher de salto. Esse salto crescia muito, mas o Senhor vinha e derrubava esse salto. E quando isso aconteceu, o Senhor me falou que esse governo, né, no caso, na época o governo da Dilma, ia ser envergonhado, ia ser exposto. E de fato foi, né? O governo dela ali, a presidência dela, o segundo mandato, acabou sendo algo muito hilário, né? Foi uma piada, né? Ela se tornou uma piada. Até hoje são feitas piadas em relação a isso, né? O Senhor expôs realmente ela e, como o Senhor me disse, quebrou o salto, houve o impeachment aí, houve essas questões que todos nós sabemos que aconteceu, tá? Então o Senhor me deu experiências dentro dessa área. Como eu falei, não que eu seja um intercessor de governo, mas por um momento específico, por um propósito específico, o Senhor permitiu que eu passasse por essa experiência e ter essas visões ali. Existem também os intercessores, chamados intercessores de grupo de pessoas, tá? São pessoas que se sentem impelidas a orar por um grupo específico de pessoas. Eu não estou falando um grupo pequeno de pessoas, uma célula, ou até mesmo uma igreja, que pode ser pequena ou grande, mas estou falando de cidades e países. Pessoas são impelidas a orar por esse tipo de agrupamento de pessoas, de cidades ou países. Por exemplo, talvez você já deve ter visto pessoas que oram firmemente, fielmente por Israel. Tá? Talvez se eu perguntar para você aqui quantas vezes você orou por Israel nesses últimos 6 meses, alguns vão falar nenhum, alguns vão falar umas 3, ok? Nós devemos orar por Israel, isso é uma bênção e glória a Deus por isso, mas existem pessoas que foram chamadas especificamente para orar por Israel e provavelmente essa pessoa ora todo dia ou toda semana, ela está fazendo um propósito de oração e intercessão por Israel. Por quê? Porque ela foi chamada para orar por essa nação e às vezes chamada mesmo para atuar nesta nação de Israel, tá? Então existem intercessores que são de grupo de pessoas, tá? Isso não é só sobre Israel, pode ser de um continente, pode ser da Europa, pode ser da África, pode ser de um país específico, enfim, ok? E normalmente essas pessoas acabam tendo uma relação direta com esses lugares, esses intercessores de grupo de pessoas, amém? E existem também os intercessores proféticos. Intercessores proféticos, eles atuam muito através da visão, através de revelação, através de atos proféticos, através de declarações e profecias dentro da batalha, nos momentos de intercessão, nos momentos de oração. Eu fluo numa intercessão profética, então mesmo se eu estou se movendo dentro de uma lista de intercessão, mesmo se eu estou no momento de grupo de pessoas, enfim, eu estou fluindo no profético. O Senhor muitas vezes está me entregando visões, revelações, às vezes me direcionando a atos proféticos, porque essa é minha natureza, essa é minha identidade em Deus, amém? E eu quero gravar uma aula aqui só sobre a intercessão profética, que será a próxima aula, onde nós vamos aprofundar sobre os aspectos proféticos dentro do ministério de intercessão, amém?